invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Raul, né? A pessoa mais ansiosa e desesperada do universo, com ativação número 1. E já estamos aqui super nervosos com a tecnologia, que é nossa amiga, direto do México sou eu. E nós estamos com a nossa querida super paciente, que eu não sei onde está a ativação dela, se não me engano. Vanessa tá no 2 ou no 1? No 1 também, então nós estamos falando de duas pessoas extremamente ansiosas. Tudo super tranquilo, pessoas tranquilas. E o Caleb, onde tá o seu, Caleb? O meu tá no 10. Bom, aí sim temos uma pessoa muito tranquila entre a gente. Mas acho que dá pra notar na voz, né? Eu sinto na voz a diferença dessa aceleração aí. E já entrando no tema, a gente vê que a intro é muito mais diferente, né? Um pouco diferente do Rodrigo do que a que eu fiz. A gente já vai falando e já vamos introduzindo temas, né? Então hoje nós vamos falar do tema de talento de ativação. Eu quero escutar de vocês. O que significa, né? O que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem falar do tema de talento ativação? E vamos supor que em primeiro lugar. Vamos na definição? Eu gosto de começar com a definição, acho que é uma boa. Ótimo, vamos. Já corrigindo o tema, ao vivo. Não é corrigindo. Acho que é só um ponto de partida. Pela nossa abordagem, Clifton Strengths, a gente diz que o tema de talentos ativação, né? O que ele é? As pessoas que são excepcionalmente talentosas no tema ativação, elas são capazes de fazer as coisas acontecer, transformando pensamentos em ação. E elas geralmente são um pouco impacientes. Ativação é bem curioso mesmo, né? Das pessoas que eu conheço tem esse ímpeto. Eu gosto de falar que ativação é tipo uma pimentinha, né? O negócio pega fogo. Legal. Eu sou assim, gente. Eu sou super assim mesmo. Assim, eu acho que quando a gente fala do tema de talento de ativação, realmente, a gente está falando de pessoas que executam processos e projetos a uma velocidade um pouco mais alta, né? Um ponto de atenção também seria um pouquinho de falta de atenção para o detalhe. Eu acho que esse é um dos gaps que a gente pode entender e explorar também, né? Dentro desse tema de talento. Eu acho que é super interessante de observar isso, mas é super legal também de entender que é um tema de talento acho que está em execução, né? Dentro do domínio de execução. De influência. E vale a gente falar sobre isso, né? Porque geralmente é onde está a grande confusão. Esse tema parece muito, né? Exatamente. Que ele é de execução, de fazer a coisa. Mas é interessante que eu, pelo menos, sinto até em mim, embora tenha muito essa coisa de eu gostar de começar coisas, do início dos projetos, eu amo os inícios dos projetos. Alguém vem com uma ideia pra mim, a pessoa tá contando ideia, eu já tô querendo dizer que sim. Então, tem mesmo esse ímpeto, mas eu acho que uma coisa muito marcante de quem tem ativação forte é fazer a coisa começar. Não tem que ser necessariamente a pessoa começar, mas ela puxar pra fazer começar. Então, se a gente tá numa reunião tomando decisões, o ativação tá ali querendo saber, mas quem que vai começar a fazer e quando, né? Ele faz a coisa rodar, não necessariamente ele tem que pegar pra fazer. Vejo muito dessa iniciativa, né? Da pessoa já puxar e falar, legal, já falamos muito, vamos começar a fazer, vamos experimentar, né? Eu tenho um amigo que tem ativação alta, ele fala, um plano é melhor do que nada, vamos. É um pouco de vontade de ver logo a ação começando, né? Alguma coisa já começando a rodar. Super Gêmeos, ativar! Por que será que o tema de talento de ativação está focado no tema de influência, né? Eu interpreto como sendo uma pessoa, né, que precisa realizar as coisas facilmente, muito rápido. A gente quer influenciar as outras pessoas também a seguir um pouco da nossa velocidade, né? Então, e muitas vezes a gente se frustra, porque, óbvio, em 100% das vezes nunca é assim. Quase ninguém é tipo eu e a Vanessa, que temos aí na mesma frequência, na mesma intensidade, a necessidade igual a gente estava falando agora, de que quando a gente está escutando uma coisa, a gente já quer executar aquilo. E eu ainda tenho um agravante, que eu tenho futurista no top 6. Então, assim, eu já tô, assim, ansioso e eu já quero adiantar tudo que tá acontecendo. Mas, assim, eu queria também, assim, inverter um pouco da lógica, né? A gente sempre deixa um pouco de dicas pro final. E eu já queria, pelo menos, escutar de vocês, quais são dicas para as pessoas, né? Dicas de conversa que a gente pode ter, ou mesmo de approach, que tipo de conversa ou ativação tem que ter com as pessoas, o que tipo de conversa as pessoas têm que ter com ativação, pra gente seguir no
melhor caminho. Eu vou começar falando porque eu tô por aqui, não sei que hora que eu vou voltar. Mas o cara é muito apegado. Esse aqui ativou já, hein? Vamos lá. O cara é apegado. A galera tá na atividade aqui, eu vou aproveitar pra dar um pitaco. Eu tenho ativação em sexto, só que eu acho o ativação muito forte em mim. Eu sinto ele muito forte em mim. E isso me faz ver e lidar com o mundo de duas formas interessantes que eu quero trazer aqui pra usar como... A primeira é a seguinte, eu cometo muito erro que eu vejo depois só que eu cometi. Eu publico uma imagem nas redes sociais, 2 semanas depois eu vejo que tinha um erro de português, porque eu não notei. Por quê? Porque eu quero fazer logo. Então, uma conversa que eu acho que vale a pena ter com quem tem ativação alta é esse cuidado de, sim, ser rápido, mas minimamente checar o que tá fazendo. Por outro lado, eu não sei se é a ativação que me deixa ansioso ou se a minha ansiedade junto com a minha ativação faz isso, mas uma dica que eu quero dar também é, quando tiver que falar comigo, seja rápido. Vai logo pro que interessa, depois você explica, porque senão eu perco o interesse no meio do caminho. Então me fala logo o que você quer, vai lá pro final e depois explica. Eu sou exatamente assim. Eu tenho um grande problema com a minha irmã, porque eu não sei qual é a sequência de talentos dela. A única coisa que eu sei dela é que ela tem a lua em câncer. Então, assim, é uma pessoa que ela vai simplesmente dar todas as justificativas primeiro. Assim, eu recebo mensagens dela. É um textão, assim, com vários parágrafos explicando a minha vida, porque não sei o que, e eu preciso disso. No final, ela me perde na segunda frase dela, em falar o que ela precisa. E eu falei, cara, vai direto ao ponto, né? Então, acho interessante. Igual a gente tá gravando o episódio aqui, por ser um episódio do tema ativação, a gente tá indo freestyle, né? Então, acho que é interessante comentar isso com a galera também, porque acho que é um puro experimento social de como é trabalhar com uma pessoa de ativação também. Né? Então, assim, e realmente, o interessante é ter outras pessoas com outros temas de talento juntos, né? Igual a Vanessa falou, vamos começar pela definição. Porque você viu só, eu tenho ativação em primeiro lugar, mas olha só, isso é o que a gente sempre fala, né? A gente não é um talento só, um tema de talento só, a gente é uma mistura deles, né? E existem alguns outros componentes que acabam me ajudando a ter a querer seguir um passo a passo. Bom, eu sou engenheira, não dá pra dizer que não tem nada de engenheiro em mim, né? Então eu tenho foco até relativamente alto também. Com certeza isso me ajuda a dar uma equilibrada nessa ativação. Agora, já que o Raul, você tava puxando por dicas, uma coisa que eu acho interessante, que funciona pros meus coaches também, pra mim, pros meus coaches, é assim, a gente que tem ativação gosta desse movimento, gosta da ação. Normalmente a gente gosta muito de inícios de coisas, né? Eu falo que eu gosto do início e gosto do fim, que eu tenho ativação em primeiro lugar, tenho realização em terceiro, mas o meio, pra mim, o meio poderia não existir. É verdade, gente, é verdade. Vamos começar um projeto? Nossa, vamos começar a primeira ação dele agora. Amanhã eu gostaria que ele tivesse concluído, e às vezes ele leva 2, 3 meses. Não tem como, né? Então, a solução para que eu fique tendo as doses de energia gostosas que eu tenho no começo das coisas, para mim a solução é picar essas tarefas, picar entregas, porque aí eu faço uma entrega, minha realização fica feliz e minha ativação já fica feliz que vai começar a próxima etapa. Então, essa é uma dica que eu acho que é válida, funciona para mim e tem funcionado para os meus coaches também, pelo que eu vou vendo. O que eu acho que a pessoa de ativação mais precisa de escutar são dicas, são, né, condutas, são parâmetros, porque é o que mais falta na gente, né? Eu tô realmente me colocando 100% nesse grupo de pessoas, porque realmente ter diretrizes, né? Por mais que eu também tenha disciplina e foco no meu top 5, o meu ativação eu ainda acho que é muito mais forte do que qualquer outro tema de talento que eu tenha. Então, realmente, assim, não falta disciplina, não falta foco, mas falta um direcionamento, né? Então, muitas das vezes, né? Então, tô fazendo um MBA agora, são 2 matérias. Por mais que todos os dias eu esteja lendo um pouquinho e absorvendo pouco a pouco, assim, pelo fato de ser self-paced, né? Você ter que fazer sozinho, ter o seu tempo, só isso é desesperado para uma pessoa que tem, assim, uma capacidade de traçar uma linha do tempo baixíssima, né? Então, é super interessante ver que eu enxergo isso, e é super legal também entender que se eu não tivesse essa consciência, eu nem sabia. Então, eu já me forço a fazer as coisas, né, de uma maneira mais disciplinada e mais focada, porque eu sei que a minha capacidade de organizar os temas e organizar as coisas é baixa. Eu acho que isso é interessante também para as pessoas saberem que essa é a hora de você tirar os seus outros temas de talento do bolso também para ajudar a ativação, já que se você tem ele muito alto, você vai querer, né, executar aquilo de uma maneira, mas você tem que prestar atenção nos gaps que a gente estava mencionando aqui, né, que
são detalhes, que são timelines, que são, né? E eu ainda tenho outra coisa que é muito agravante. Meu ideativo tá no 32, eu acho. Então, isso também eu entro numa área gris aqui, numa área cinza, que é do tipo, não me ajuda até a ter ideias, né? Então, até queria escutar de vocês um pouquinho, como que vocês interpretariam isso? Curioso isso aqui, hein? Uma pessoa Quando a gente... Então, você tá falando que por causa de ativação, tá alto e ideativo baixo, você sente que você não tem ideias, é isso? E às vezes eu sinto que eu tô meio... Por mais que eu seja uma pessoa que tá assim, eu não preciso de ficar pronto, eu sempre estou pronto. I don't need to get ready, I stay ready, né? Então, mas ao mesmo tempo, às vezes eu me bato assim numas paredes, porque às vezes realmente eu ainda me limito por alguma caixinha. Eu tô trazendo um caso pra vocês e como vocês interpretariam isso. Porque o ideativo tá lá atrás, né? Às vezes. Tô dando um exemplo também, posso estar viajando na mesa aqui, né? Então... às vezes o que pode rolar, né, por quem tem ativação alto, gostar de aprender fazendo, talvez a ideia pode estar sendo gerada enquanto você tá aprendendo fazendo, sabe? Só que você tem que estar em ação pra aprender. É quase learning by doing, mais do que só learning by learning, sabe? Então não sei se às vezes seu processo criativo roda mais enquanto você estiver aí no meio da ação. Sim, eu sempre concordei com isso. Sempre achei que fosse isso mesmo, né? Mas era um ponto que quem me chamou a atenção foi, por exemplo, meu gestor. Do tipo, contate a gente, né? Então, assim, contate a sua rede, né, de pessoas, seu gestor, seus colegas de trabalho, que também tem essa percepção, para poder te ajudar. Falar, olha, talvez aqui seja um gap seu, porque você tá ali aprendendo, seu processo criativo tá ali no learning by doing, não deixa você perder ali um pouco da percepção de outras maneiras de que você também pode aprender. Eu confesso que eu tô querendo entender ainda qual é exatamente a dúvida. Por exemplo, é o literal trazer ideias novas. Vamos supor que você tem que fazer um proposal diferente, uma proposta, e às vezes você se limita na lista que você tem ali de coisas que você tem que selecionar para oferecer, na lista de produtos que você tem que vender, por exemplo. E às vezes você precisa de sair daquela caixinha para poder trazer uma solução que tá fora daquela caixa, tá fora do seu menu de oferta, né? Você precisa pensar, maquinar. E às vezes, como a gente tá fazendo muito rápido as coisas, e às vezes não prestando atenção nos detalhes pequenininhos, isso pode fugir. Onde tá seu estratégico, Raul? Porque o estratégico é uma coisa que geralmente pode ser somada à ativação, né? Pra gente conseguir analisar bem o ambiente, imaginar e ver possibilidades. Às vezes não vai ser exatamente de trazer ideias, mas encontrar caminhos diferentes, o estratégico costuma ajudar. Mas, por exemplo, agora, para as pessoas que estão ouvindo aqui que querem saber mais do ativação, ele sempre vai precisar de um outro talento para ajudar ele por essa falta, ou ele por si só pode ser um potencial, sozinho, assim, uma grande ajuda, como você diz? Bem, talvez aqui eu tenho que entender o que é a ajuda em si, né? Porque, vamos lá, a contribuição, né? Se a gente for pensar, o que ajuda, vai, então? Ter ativação ajuda no quê? Então vamos reformular. Ter uma ativação alta ou baixo é sempre um sinal positivo, né? Eu acho que sim, né? Na maioria das vezes não tem talento negativo, existem sempre pontos fortes e pontos de oportunidades em todos os talentos, a gente sabe disso, né? Dito isso, né? Vocês acham que uma ativação super forte, né, sempre vai requerer um outro talento para ajudar a deter um pouco dessa energia, né? Eu sempre associo a ativação com uma energia muito forte. Ou dá para gerenciar você tendo que acionar somente ele todos os tempos? Eu não expliquei direitinho. Eu acho que a gente sempre é uma mistura de tudo e sempre vai utilizar os outros talentos. Agora, onde eu vejo geralmente a ativação causando aí esses, vamos dizer, problemas ou desafios ou avaliações negativas, né? Geralmente eu vejo, por exemplo, a pessoa dá a impressão de que atropela as outras. Às vezes o raciocínio dela ali tá de um jeito e tá numa velocidade. Na hora que ela coloca para as outras pessoas, elas nem acompanharam, não conseguiram acompanhar e sentem até que a pessoa tá meio fora da casinha, né? E nisso aí, eu não vejo que necessariamente a pessoa precisa utilizar outros talentos. Ela pode, é um caminho. Mas só o exercício de observação dela mesma, que a gente fala tanto, né, aqui no podcast, ela consegue aprender a dosar isso, perceber se tá causando esse efeito nas pessoas ou não. E até o que a gente também costuma falar, que é de pedir feedback, né? Aqui mesmo já saiu. De pedir feedback. Mas, então, peguei esse como um exemplo, né, que é um desafio que costuma acontecer com pessoas que têm ativação, de dar uma atropelada, assim. E eu sinto, né, e vejo, a minha experiência me diz que a pessoa consegue aprender simplesmente a dosar. É como se ela fizesse um ajuste. O Rodrigo que usa essa metáfora, né, daquele ajuste do volume, do som. Então, às vezes, a ativação pode dar uma ajustada no volume, não ficar tão intenso, diminuir a intensidade, sem necessariamente trabalhar com outro tema de talento. Super Gêmeos, ativar! Eu gosto que quando a gente traz, assim, por exemplo, um exemplo ao vivo, né, e assim, porque eu acho que as pessoas vão se identificar um pouco com isso, né, porque a minha intenção aqui é não só chamar atenção para o tema, né, mas também demonstrar na flor da pele mesmo como que é
ser assim todos os dias, né? Às vezes eu também tenho muita dificuldade todos os dias para me explicar, porque para mim eu já entendi. E quando eu vejo que uma pessoa não entendeu o que eu já entendi há muito tempo, me frustra. E quando eu vejo que o filtro, né? A gente cria mesmo expectativa. Para você, aquilo tá tão óbvio que parece que também é muito óbvio para as outras pessoas, né? A nossa percepção às vezes tá um pouco mais rápida que a das outras pessoas, mas não significa que você entendeu tudo. Também você tem que parar para escutar. E não significa que a pessoa não vai te entender. Senta, né? Pensa de novo, escreve de novo. Eu me policio bastante. Também nessa história que o Rodrigo falou de compartilhar alguma coisa. Gente, 100% das vezes quando eu compartilho alguma coisa, eu volto, tem erro. Tem erro de português, assim, 100% das vezes. Sou o rei dos typos, né? E assim, isso também vem sendo uma pessoa que trabalha em inglês, espanhol, português. Você mistura tudo na sua cabeça. Além disso, você já tem uma tendência natural para ser uma pessoa mais espoleta e mais assim, mais adiantada. Então a gente tem que sentar. Então a intenção aqui para as pessoas que querem prestar atenção nesse tema. Se você trabalha com alguém que tem esse talento muito forte, você não pode achar que essa pessoa não é capaz de absorver detalhe, que não é capaz de entregar uma coisa bonitinha, que não é essa pessoa. Você só precisa falar assim, calma, senta, revisa, não envia de uma vez, revisa 2, 3 vezes. Vai ser um inferno para essa pessoa ter que revisar aquele arquivo 2, 3 vezes, mas você vai ver que a partir do momento que aquela pessoa revisar o trabalho dela muitas vezes, ela vai encontrar erro em todas as vezes, em todas as versões que você buscar, você vai encontrar alguma coisa para arrumar. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa muito positiva. Igual a gente está falando aqui, a gente está revisando o tempo todo. A pergunta que eu trago, a afirmação que a gente faz, a gente revisa o tempo todo porque a gente refina, né, e meio que lapida esse diamante para ficar bonitinho no final das contas. Agora, quer ver uma coisa interessante? Eu acho que amarrado nisso que você estava falando das ideias e tal, Raul, talvez a pessoa que tem o ativação talvez essa pessoa não vai ser a rainha das ideias, né? Mas ela é a pessoa para colocar aquelas ideias em ação, né? Então, acho que é importante a gente focar isso também. Qual é a parte nas dicas? Essa é uma dica válida, né? Observe, você de repente pode estar com pessoas que têm muitas ideias. Você que tem ativação é a pessoa que tem a capacidade de transformar isso em ação. A gente, né, vê as pessoas que têm ativação forte costumam ter uma facilidade de, a partir do momento que elas leem um conceito, elas leem algo num livro, uma teoria, elas conseguem imaginar o caminho para aquilo virar realidade, para aquilo ser colocado em prática. E não é todo mundo que tem essa habilidade que é tão natural assim. Acho que tem um ponto que é legal aqui, né, e Raul, vê se faz sentido para você, que você comentou que tem futurista alto também, pessoas que eu conheço que têm ativação em futurista alto, ao invés de discutir ideias, a gente discute cenários. Se discutir cenário, parece que a pessoa tem muita facilidade em poder enxergar e falar sobre eles. Ela fica rodando rapidinho, olhando os cenários pra frente, e a gente fica trocando e a coisa sai, sabe? Então não é uma coisa muito no ar, é uma coisa mais pé no chão. Se isso aqui aconteceu, o que você faz? Se isso aqui aconteceu, o que você faz? Tu não pode só ficar na ideia, isso é interessante. Não, e se o cliente chegar e quiser isso aqui, o que você faz? Isso aqui. Mas e se ele quiser aquilo lá? Talvez assim. Então, sabe, é como se a gente tá trazendo a coisa mais perto, mais pé no chão e dando velocidade, só que olhando um pouquinho pra frente. Aí pode ser um jeito de brainstorming diferente. Concordo plenamente, eu passei por isso hoje. Tava estudando uma proposta com o meu chefe e ele falou assim, vamos oferecer isso aqui, porque olha, é muito mais impacto. Eu falei assim, lindo, maravilhoso, mas não é o que eles precisam, entendeu? Legal. Porque eu também preciso de cenários e soluções, né, que eu acabei de escutar o que o cliente precisa. E, a gente tá querendo oferecer uma coisa muito linda, maravilhosa, mas que não vai ajudar ele, né? Vamos oferecer um webinar, um curso, uma coisa muito legal, muito fascinante, que todo mundo sabe que a Gallup tem isso tudo. Mas o que ele tá me pedindo aqui é uma solução prática e que vai resolver o problema dele e que o próprio cliente está prevendo que isso vai acontecer. Eu não vou adicionar num escopo de trabalho algo que não tá tangindo ali com a realidade daquela pessoa ou daquele cliente, né? Eu preciso disso. O meu futurista está falando, olha, isso é muito legal, a gente pode oferecer isso para eles depois que a gente fazer o trabalho que ele quer que a gente faça, né? Eu sou muito prático também. Deixa eu fazer um outro comentário que eu acho que é importante frisar. Você, né, pelo que eu entendo, você tá numa posição em que você pode tomar essa decisão, em que você pode fazer essa definição do que é que ajuda o cliente. E isso é justamente uma dica valiosa para quem tem ativação. Buscar estar em posições assim, em posições em que você pode ser a pessoa que determina qual é o curso, qual é a ação que deve ser tomada, qual é o produto que vai ser oferecido, qual é o serviço que vai ser oferecido para um cliente, né? Isso é mais fácil para quem tem ativação e quanto mais você tiver nesse papel, mais você vai se realizar. Exatamente. O fato de você ter liberdade é super diferencial. Agora você tocou numa parte interessante, eu acho que a gente tocou bem de leve aqui, né? Aqui a gente tá falando muito, você que tem. E para um gestor que gerencia pessoas que têm, né, o ativação muito alta. É a mesma coisa?
coisa, né? Vocês falam que é a mesma coisa. Então, colocar essas pessoas em posições em que elas possam tomar a decisão do curso, das coisas, ou existem também outras posições, outros tipos de fatores que o gestor também pode prestar atenção e na hora de falar assim, olha, essa pessoa que tem ativação 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Eu acho que em qualquer um dos top 5 já é forte, a gente pode dizer que está alto, né? Tem mais alguma coisa que o gestor precisa prestar atenção, no caso? Agora, não a pessoa, mas o gestor. Às vezes ele tem baixíssimo ativação. Acho que tem um ponto que é a da motivação, né? Então, se você trabalhar com uma pessoa com ativação alta e ficar muito no lero-lero, ela se perde, né? E, então tem que ser, assim, coloca a pessoa em posições em que ela pode sentir que está mais perto da coisa acontecer, né? Não pode ficar muito no campo das ideias, muito longe, que isso aí dá nervoso, né? Então, a gente sabe, né, que parte do trabalho do gestor é poder ajudar a pessoa certa a ficar no lugar certo, né? Então, parte é isso. A segunda também, já que a pessoa que tem ativação alta, ela tem essa facilidade em partir para ação, quando vai começar alguma coisa, chama ela para ajudar a mobilizar as pessoas, sabe? Eu vejo que as pessoas que têm ativação alta bora, né? E também, de novo, né, olhando esse lado da motivação, para liderança, você jogar alguma coisa que ela precisa começar e muita energia para continuar, provavelmente, se não tiver realização, por exemplo, igual o Raul, né? Não, aliás, é a Van, né? Se não tiver realização como a Van em alguma coisa, talvez você vai criar uma expectativa e vai se frustrar, né? Então, você diminuir, fazer isso em pedaços menores e cobrando coisas menores, mas sempre chamando no calor do momento, puxa, a pessoa com ativação responde rapidinho. Super Gêmeos, ativar! E também, se você é gestor de alguém com ativação, acho que é interessante olhar o que mais essa pessoa tem, né? Porque é dessa combinação que podem sair outros papéis relevantes para essa pessoa ocupar, outras coisas que vão motivar essa pessoa, da combinação, né? Da ativação com o que mais ela tiver. Porque, assim, é muito engraçado, né? Porque eu, como sendo uma pessoa que tem ativação altíssima, né? Eu acho que a pessoa também teria que ter uma empatia também no top 5, assim, o gestor, eu tô falando, para poder acompanhar também os seus funcionários. Ele também tem que entender, você que é gestor, que tem uma ativação alta e possivelmente os seus diretos ou seus roll-ups, né, não tenha paciência, né? Ninguém vai te acompanhar na mesma velocidade. E mesmo que as pessoas tenham a ativação também alto, cuidado, né? Também, né? Duas combustões muito fortes também pode explodir, né? Então eu acho que também é super interessante observar isso. Para o gestor com ativação alta, esse lado do feedback é importante, porque às vezes você está num ritmo, a equipe não está seguindo, e não é porque eles são incompetentes, é simplesmente que eles não entenderam, às vezes, para onde você virou a direção. Do lado do outro interlocutor, encare que a pessoa talvez não esteja fazendo porque houve alguma falha na comunicação. Então, assegure-se, pergunte, né? Se você, aqui é sentir o pulso, acho que quem tem ativação alta, como tá no ritmo, você já percebe que o ritmo não está seguindo, já tira um pulso, tenta entender, explica, né? Explica, puxa, às vezes eu falei, eu achei que já estava óbvio e não estava, e pergunta e volta que as pessoas vão te seguindo. Provavelmente elas já perceberam certas coisas e elas já estão achando formas de lidar com você, né? Mas você ser proativo nisso, acho que é o que faz a diferença. Eu acordei 7h30 da manhã, eu tô assim, fazendo reunião desde as 7h30 da manhã. Eu imagino todo mundo aqui acorda cedo pra trabalhar, não sou o único, eu sei, mas assim. E realmente, eu fiz uma apresentação de manhã em que todo momento eu parava e perguntava, tô indo muito rápido? Tá tudo bem? O conceito pegou pra vocês? Tá tudo certo? Tirar esses pulsos, essas temperaturas é super importante, né? Tanto quanto você tá entregando, perguntando, porque você tá ali. E muitas vezes, graças a Deus, eu acho que antes as pessoas falavam, não, isso. Mas agora eu já escuto mais. Não, Raul, eu entendi, pode seguir. Eu acho que isso ajuda bastante. Você vai se sentir melhor também no final das contas, porque aqui a gente tá chamando muita atenção pros porões, né? Que são um pouco de falta de atenção pro detalhe, um pouco de correria, um pouco de falta de paciência, você quer executar. A gente deu dicas para falar, olha, você tem que estar em posições em que a coisa tem que estar acontecendo, você tem que ver o resultado daquilo no final do dia ou no final daquele momento. Igual a gente falou, a Vanessa, ela adora começar o projeto e se ele finalizar amanhã é incrível. Eu acho que é assim, same, eu também, né? Não me põe no meio das coisas, porque assim, é igual eu comecei o MBA, e eu já quero o diploma. Eu já coloquei no meu LinkedIn lá, MBA, querida. Então assim, se eu tomar pau, se eu não for aprovado, já era. Então assim, já tá lá. Então assim, o ovo tá dentro, né, do orifício da galinha ainda. E eu assim, ansiosíssimo, né? Graças a Deus, acho que tá indo tudo muito bem. Eu acho que essa é a ideia que a gente quer passar da persona do ativação, né? E que a gente é composto de, assim como o ser humano de vários outros aspectos que vão ajudar você a dar o tom correto das coisas quando você fala de uma pessoa que tem uma ativação muito alta, que é utilizar os seus outros talentos, é te puxar mais pra dentro, é tentar explicar um pouco mais, é tentar assentar as coisas de uma maneira mais suave. Super Gêmeos, ativar! Ok, agora pessoal, vamos falar como que o coaching pode ajudar as pessoas que têm uma ativação muito alta, supondo que você já fez o seu teste, que você
já sabe que a sua ativação é forte, como que o coach pode ajudar essas pessoas. Muito legal. Aqui, quando a gente está trabalhando coach com pessoas com ativação, primeiro, as sessões têm que ser dinâmicas. Se for muito teórico, já era. Você perde interesse do coach, ele não quer mais te ouvir, né? Então aqui tem que ter um bate-bola bacana, né? Eu digo, é tipo ping-pong, né? Né? Vai rapidinho assim. Algo que é muito legal que eu noto, né, com clientes de ativação, é que como eles têm esse ímpeto de experimentar e fazer, são ótimos clientes para fazer o plano de ação e, sabe, vão para as cabeças e na próxima já volta, já traz. Então isso dá muita satisfação, né? Porque não fica concebendo um plano que, talvez, não vou fazer isso, já vou, e já vai testar, já vai contar os aprendizados. Então é muito rico nisso, né? Na pessoa poder aplicar. É outra coisa legal, né? Só que aí, olhando mais pelo lado de como o coach pode dar suporte, né, para as pessoas com ativação, muitas vezes por elas já terem sofrido com a sua velocidade sendo mal compreendida, né, ou a sua forma de comunicar, elas acabam ganhando alguns rótulos. E acho que um dos trabalhos mais legais que o coach pode ajudar é a pessoa se livrar daqueles rótulos, que é o que a gente fala que é tirar o talento do porão e levar para a varanda, né, levar para um lado onde está brilhante, onde está legal, onde a pessoa é vista como alguém que está liderando, catalisando a mudança, que seu senso de urgência não é afobação, mas sim, ela é uma força que está levando à transformação. Então, no mundo em que a gente está falando tanto da importância de ser ágil, de poder experimentar e tudo, líderes com ativação são super bons para poder fazer isso, contanto que eles se façam entender. Outra coisa que o coach pode ajudar é nesse caminho mesmo, né, Caleb, de tirar, de desmistificar essa imagem, é até orientar como essa pessoa pode se comunicar. Por exemplo, um líder com ativação, a gente já falou, às vezes pode atropelar um pouco e tal. Se esse líder consegue passar a comunicar para a equipe o porquê daquilo que tem que ser feito, a equipe não vai mais pensar na ação pela ação. Quero explicar. Para quem tem ativação, a gente tem um amor pela ação. Então, às vezes a gente faz só porque, tem que fazer tudo bem, eu nem vou questionar muito porque eu quero mesmo a ação. Mas não é todo mundo assim. Então, às vezes, orientar esse líder, se ele é um líder, como é que ele vai comunicar para a equipe dele o porquê daquela ação que deve ser tomada. Às vezes, isso por si só vai facilitar para que a equipe siga o curso, siga o que ele... Porque senão, se a equipe não responder a velocidade e as coisas que ele vai passando, ele não entrega todo esse resultado que ele tem potencial para entregar. Ele tem que trazer a equipe. E às vezes está num ajuste na comunicação. Então, isso é uma coisa também que o processo de coaching pode ajudar, né? Eu acho que outra vantagem muito interessante é que ajudar essa pessoa a estruturar esses planos de ação, para ela não sair só agindo, mas estruturar, né? Tá bom, vamos pensar nesse passo a passo. É um outro trabalho que o coach também consegue fazer, né? Acho que aqui uma coisa muito legal, né, que as pessoas que têm ativação, então, elas têm essa iniciativa e elas não costumam não ter medo do risco. Então, essas situações novas de aprendizado, elas encaram de frente. Então, faz aquele, né? Vou tropeçar, vou levantar de novo, vou correr, tropeça, levanta de novo, vou correr e uma hora vai aprender, não vai mais cair. Então, poder se dar a esse espaço onde não tem um risco grande, claro, né? A gente não tá falando aqui de cometer loucura, mas não negar, então, a própria natureza e poder direcioná-la cada vez mais para acertar mais. Se é um líder, eu acho assim, ele compartilhar com a equipe dele essa natureza dele que é assim e eles, né, encontrarem qual o melhor ritmo para eles trabalharem em conjunto. Se é um liderado também, explicar isso pro líder, de repente pros colegas. Acho que toda vez que a gente abraça essa nossa natureza, só o fato da gente ficar mais autêntico, mais relaxado sendo quem a gente é mesmo, já aumenta a segurança, já traz todo um encaixe melhor ali pro trabalho, pro resultado, pro dia a dia, até pra organização ali da pessoa. Eu gosto até de pessoas que têm ativação, que são meus parceiros, e eu peço pra eles serem senso de urgência pra mim. Porque às vezes pra mim, não tô com tanta pressa, o pessoal vê, opa, daí eu me movimento, eu já sinto energizado e vou fazer também. Então eu valorizo muito, né, as pessoas que têm ativação. O pessoal de ativação é o sistema de notificações carniano das pessoas. Aliás, tá aí uma coisa maravilhosa de quem tem ativação, né? Geralmente energiza as outras pessoas. É uma coisa que normalmente é contagiante. Eu até vou falar pra minha terapeuta aqui. Essa gravação de hoje tá sendo como uma sessão, porque pra mim tá sendo bom escutar esse tipo de coisa. Do tipo, tá sendo muito bom, porque eu realmente, você sabe que você tem que ser assim. Eu sou assim também com os meus amigos. Tipo, você sabe que eu sou assim. Eu sou, literalmente, eu sou uma pessoa, olha, eu contar pra vocês. Eu tenho um toque muito específico. Eu não posso ver nenhuma notificação no meu celular. Não pode. Eu sou aquela pessoa, eu vou te responder imediatamente, ou pelo menos eu vou abrir a mensagem pra que suma, literal, o número da notificação. Tudo tem que estar sem nada. Então eu já tenho, isso é uma ativação assim, no latente. Quando eu vejo pessoas que abrem um Gmail dele, tá 20.400, eu fico assim, você é o quê? Você é louco? Como que você deixa isso acontecer? O meu tá aqui, 65 mensagens, eu desativei todas as minhas notificações.
mas eu não tenho peso na consciência. Raul, olha o resultado da minha neura de desmarcar, né? Eu vou e desmarco lá no WhatsApp, né? Eu abro e visualizo só pra desmarcar. Pelo amor de Deus, sai daqui, notificação. Daí... Aí nesse aí já foram amizades de 5 anos. Isso mesmo! Daí vai entrando uma e outra, e o negócio vai lá pra baixo no meu WhatsApp, eu esqueço de responder, passa dias... Isso aqui ficou sem resposta. Que a gente é louco. Por isso que eu acho importante a gente ter, né, quem tem ativação, como qualquer outro tema de talento, explica pros amiguinhos como é que você funciona, porque assim a gente não fere as amizades. Não, é assim, exatamente, foi o que eu aprendi. Isso você leva pro trabalho também, porque, óbvio, e-mail, coisas importantes, solicitações, gente. Assim, é a coisa mais difícil do mundo, você keep track, né, fazer follow, fazer tudo. Porque quando você é assim, então, trazendo pro corporativo, trazendo pro ambiente de trabalho também, isso acontece muito comigo, né, do tipo a parte do follow, a parte... E literal, sendo uma pessoa que tem esse toque com as notificações, então, assim, às vezes você quer que o negócio só suma, e você abriu só pro negócio sumir, depois você vai e não volta naquilo, você não faz. Então tem coisas que são super importantes que você tem que prestar atenção mesmo. Mais uma dica que eu acho que a gente já está encaminhando aqui pros nossos pensamentos finais. Eu acho que é super interessante perceber esse tipo de coisa. E quando você percebe, o autoconhecimento é super importante nessa etapa, você consegue também passar isso para as pessoas. Falar assim, olha, é o meu jeito de funcionar. Não tô querendo impor esse jeito, não, mas isso vai acontecer periodicamente. Então, eu falo isso com o meu melhor amigo, eu falo, amigo, você tem que ter paciência comigo, você sabe que eu sou assim, desculpa, a gente já brigou tantas vezes por muitos outros motivos, mas eu só brigo com uma pessoa quando a gente tá dando muito certo, assim, e tal. E eu explico muito bem de onde vem muito isso legal. Agora. É super legal. Super Gêmeos, ativar! Eu acho que assim, pessoal que tá ouvindo, né, eu acho que contar pra gente o que vocês estão achando dessa experiência. A gente tá vendo um pouco mais de engajamento ultimamente, pessoas comentando com a gente, o que vocês gostam, né? Então acho super legal isso, a gente aprecia muito, a gente quer escutar de vocês. Aqui eu acho que hoje foi um round table aqui, né? Foi uma mesa redonda hoje, a gente está sempre testando formatos diferentes, né, para ver o que encaixa mais na vida de vocês, né, na hora da gente falar de talento, na hora de a gente falar de Clifton Strengths, pra gente também, o que agrega mais, né, então, de uma forma, eu acho que eu gostei muito do formato de hoje, óbvio que a gente falou do tema ativação, de um jeito de ativação, então pra mim foi ótimo, mas pode ser que pra alguém que não tenha, a hora que tá escutando, fala assim, meu Deus, que bagunça de episódio é esse, né, então, assim, mas pra mim foi uma bagunça organizada, eu gostei muito, né, e eu espero que faça sentido para as pessoas também. É assim que uma ativação funciona. Existe uma ordem, né, dentro dos processos. Nossa, nós estamos nas principais provedores de podcast. Estamos no Spotify, estamos no Google. Procura a gente no Google, o que você acha? Em todos os provedores de podcast nós estamos, tá? Temos ali o nosso linkzinho. O Rodrigo vai colocar pra gente aqui o Linktree para você clicar e acessar e escutar. E Vanessa, qualquer outra coisa que a gente tem que fazer é o quê? Compartilhar, não? Com as pessoas? Compartilhar com os coleguinhas, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, puxa, não guarda pra você. Se você ouviu, gostou, curtiu, compartilha com outras pessoas da comunidade, os coaches ou pessoas que já conhecem os talentos delas. E até mesmo quem não conhecer, pra saber que existe esse papo todo, voltar lá do começo e ouvir tudo com a gente pra saber mais do assunto. Então, gente, obrigado por hoje, obrigado por seguirem mais ou menos esse formato louco que a gente acha e teve hoje. Gente, boa semana pra todos, então, né? Bom iniciozinho de semana, vamos ter aí uma semana maravilhosa. É isso aí, galera. Aproveitem bem. Falou, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.